Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Desejo a todos vocês um bom dia e graças a Deus, meus irmãos, todos nós estamos aqui com vida, paz, saúde, segurança e também no conforto de Deus. E como sempre, meus irmãos, mais uma noite e mais um dia se passou, ou seja, um dia a menos para a volta do nosso Senhor Jesus. E hoje, meus irmãos, vamos falar um pouco sobre a Palavra de Deus, as Escrituras. Mas antes, vamos ler um texto para a nossa base de meditação. Está escrito em Salmos, capítulo 12, versículo 6, que vem dizendo assim, olha: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Amém, meus irmãos. Então aqui, a Bíblia, as Escrituras, ela vem nos dizendo de uma purificação. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, a prata também aqui disse que foi depurada 7 vezes. E ela compara a palavra de Deus com essa prata refinada. O que isso quer dizer, meus irmãos? Quer dizer que não existem contradições na palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, toda a Escritura, ela leva para um único propósito. Mas os irmãos podem me perguntar assim, bom, se ela leva para um único propósito, se ela é a verdade absoluta, por que existem tantas religiões? É simples, meus irmãos. Muitas vezes, quando nós vamos ler a palavra de Deus, o que nós gostamos de fazer? A gente pega ela, lê os textos que nós gostamos, para provar para alguém a nossa teoria, aquilo que nós acreditamos estar certo. Deus não deixou a palavra escrita para usarmos ela dessa maneira. É como um tesouro. Quando nós procuramos os detalhes, quando nós procuramos a criatividade, quando nós procuramos cada conselho, cada perfeição que Deus quer nos mostrar. Quando nós oramos antes e pedimos ao Espírito Santo para nos dar inspiração, para nos dar discernimento da palavra de Deus, é que realmente encontramos a verdade. Porque é simples, meus irmãos. Existem tantas religiões porque cada uma delas, quando olha para a Bíblia, vê uma certa linguagem e discerne de uma certa forma. É por isso. Mas esse não é o desejo de Deus. Mas é claro, em todas as religiões existe um pouco de verdade. Mas o que nós devemos fazer? Procurar confiar somente na palavra de Deus. Não procurar confiar nos ministros, nos pastores, nos padres e entre outros. Porque eles são seres humanos como nós. E você e eu, nós não erramos. Quantas vezes já aconteceu que nós tínhamos certeza de algo e quando nós realmente vemos aquilo, é nos provado o contrário. Mas a gente pensa, nossa, mas eu tinha certeza disso. Para mim que era assim. Quando na verdade não é. Os irmãos entendem? Nós somos falhos. Mas a palavra de Deus, ela não é falha. Mas mesmo assim você pode olhar e me falar assim, bom, mas a palavra de Deus, ela foi escrita por homens. Pois é, meus irmãos. E eu concordo com todos vocês. Foi escrita por vários homens ao decorrer da história. Homens inspirados por Deus. Deus movia-lhe o coração e as palavras para que eles pudessem escrever da forma que Deus gostaria. E por que Deus usou os homens? Para que nós pudéssemos entender de melhor forma. Um homem é fácil de explicar para outro homem. Lembra quando Deus ele vai explicar para nós sobre o amor dele por nós? Aquele texto que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui, Deus ele usa esse verso para tentar nos mostrar o quão grande é o amor dele por nós. É quando a gente tem um filho e a gente ama tanto alguém que nós sacrificaríamos até mesmo o nosso filho, entende? É por isso que foi usado homens. E meus irmãos, são 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Todos eles bem alinhadinhos. Não existe um livro sequer que foge da história, foge do contexto de uma maneira extravasada. Não tem. Todos os livros que tem nas Escrituras, na Palavra de Deus, todas as frases, todas as histórias, todas elas se coincidem. Todas elas fazem referência. Por quê? Com isso nós vemos a originalidade da Bíblia. E nós confiamos e acreditamos que Deus ele tem poder para guardar a palavra de Deus. Porque senão, que Deus seria esse, meus irmãos, que não conseguiu nem mesmo proteger a sua palavra de homens? Antigamente, as pessoas elas passavam, através de geração em geração,
as suas culturas, os seus hábitos, os seus costumes, os seus conhecimentos. De que forma? Via oral. Mas os irmãos sabem que via oral, muitas vezes nós falamos, aumentamos um pouco, diminuímos um pouco. Então qual é a melhor forma? Pela escrita. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela é certeira e verdadeira para cada um de nós. Então que todos nós possamos ser gratos por esse privilégio. Existiram muitas pessoas no passado que elas tinham somente algumas páginas da Bíblia. E hoje muitas vezes nós temos 3, 4, 5 Bíblias dentro da nossa casa. E importa a nós fazermos um esforço para conhecer a cada dia mais a Deus. Porque conhecendo a Deus, nós também conhecemos o que é a vida eterna. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais temos vontade de sermos servos e amigos leais desse maravilhoso Deus. Amém, meus irmãos? Essa era a mensagem de bom dia a cada um de nós, que todos nós possamos meditar nessa palavra. Amém? Se você ainda está aqui nesse vídeo, se quiser pode curtir, compartilhar e também comentar.